Tem pessoas que desaparecem sem sair de casa. Elisa percebeu isso numa terça-feira comum, enquanto pedia desculpas ao garçom por devolver um café que tinha vindo errado. Desculpa, eu acho que pedi sem açúcar. Ela falou baixo, quase envergonhada, como alguém acostumada a ocupar o mínimo espaço possível no mundo. O garçom trocou sem reclamar. Elisa agradeceu 2 vezes. E ficou olhando a xícara sem realmente enxergar nada, porque acabara de perceber uma coisa. Ela tinha pedido desculpas por um erro que não era dela. Havia quase 1 ano desde que saiu. 1 ano desde que pegou 2 malas, fechou a porta do apartamento que dividia com Rafael e foi embora sem olhar para trás. Mas algumas relações continuam dentro da gente muito depois da porta fechar. Ela ainda olhava o celular antes de responder mensagens, como se alguém fosse corrigir suas palavras. Ainda hesitava diante das roupas no armário, tentando imaginar qual seria a menos exagerada. Ainda evitava rir alto em lugares públicos. Ainda dizia tanto faz quando perguntavam o que queria, como se vontade própria fosse uma inconveniência. A cafeteria onde Elisa passou a frequentar era pequena, sem barulho demais, sem perguntas. Ela gostava de sentar perto da janela e existir em silêncio. Foi ali que conheceu Teresa, a dona do lugar. Uns 60 anos, cabelos grisalhos, movimentos lentos de quem já entendeu que quase tudo pode esperar. Na primeira semana, Teresa apenas observou. Trouxe café, deixou o bolo de cortesia. Não perguntou nada. Só na terceira visita falou algo. Você sempre pede desculpas antes de pedir o café? Elisa abriu a boca. Fechou, porque percebeu que era verdade e que nunca tinha notado. Você já pediu desculpas por algo que não foi culpa sua? Comenta aqui. Às vezes a gente só percebe quando alguém aponta. Os dias foram passando. Elisa voltava à cafeteria toda manhã, não apenas pelo café, mas porque o Teresa era o único lugar onde ninguém esperava que ela fosse diferente. As conversas foram crescendo devagar. Pessoas que pedem desculpas demais, disse Teresa numa tarde, normalmente passaram tempo demais tentando evitar conflito. Elisa segurou a xícara entre as mãos. Eu não gosto de discussão. Teresa sorriu sem humor. Ninguém gosta. Depois fez uma pausa. Mas existe diferença entre evitar conflito e deixar de existir. Aquela frase ficou parada no ar. Elisa sentiu algo apertar por dentro. Porque talvez fosse exatamente aquilo. Ela não tinha apenas evitado discussões com Rafael. Tinha evitado opiniões, escolhas, desejos, presença. Como se ocupar espaço fosse perigoso. Semanas depois, Elisa começou a mudar em coisas pequenas. Parou de trocar de roupa 3 vezes antes de sair. Começou a responder mensagens, sem revisar cada palavra. Passou a escolher o próprio prato no restaurante sem perguntar o que os outros iam pedir primeiro. Pequenas coisas, que só ela percebia, mas que pareciam enormes por dentro. Numa tarde, Teresa precisou decidir onde colocar uma planta nova na cafeteria. Onde você colocaria? Elisa quase respondeu, você decide. Mas parou. Olhou o ambiente de verdade. Pensou. Ali, perto da janela. Teresa sorriu discretamente. Viu só? O quê? Você teve uma opinião e o mundo não acabou. As duas riram baixo. E parecia absurdo que uma coisa tão simples pudesse emocionar tanto. Quantas vezes na vida deixamos de dar nossa opinião para evitar conflito? Você já fez isso alguma vez? Comenta aqui embaixo. Foi numa quinta-feira que o celular vibrou com um número que ela conhecia de memória. Rafael. Ela ficou olhando a tela por alguns segundos. O coração acelerou imediatamente. Não de saudade, de medo antigo. Não atendeu. Ele ligou de novo. Ela desligou a tela e colocou o celular virado para baixo sobre a mesa. Mas o corpo não seguiu o gesto. As mãos levemente trêmulas. A respiração mais curta. A sensação familiar de ter feito algo errado, mesmo sem ter feito nada. Teresa percebeu sem perguntar. Trouxe água. Sentou do outro lado. Ele voltou a entrar em contato. Não foi pergunta.
Elisa sentiu. O que você sente quando vê o nome dele? Elisa ficou em silêncio por um momento. Medo, respondeu baixo. E uma vontade estranha de pedir desculpas. Teresa não respondeu imediatamente. Só ficou ali, presente. Depois disse com calma: trauma emocional não funciona no relógio. O corpo lembra antes da cabeça decidir. Os dias seguintes foram difíceis. Rafael não parou. Uma mensagem curta primeiro: preciso conversar com você. Depois outra: só 5 minutos. Depois: você está bem? Elisa conhecia esse padrão. Tinha vivido dentro dele por anos. Começava com preocupação, depois vinha a culpa, depois o pedido. Depois a pressão. Depois o silêncio punitivo se ela não cedesse. Ela sabia como terminava. Sempre igual. Mas mesmo sabendo, uma parte dela ainda hesitava. Porque quando alguém passa anos sendo o centro de uma voz que dita o que você pode e não pode fazer, o silêncio dessa voz também assusta. Porque o silêncio significa decisão. E decisão significa responsabilidade. E ela ainda estava reaprendendo que responsabilidade pela própria vida não era um peso, era liberdade. Imagina ficar preso em um ciclo assim, sabendo que devia sair, mas sentindo que não conseguia. Comenta, você não tá sozinho nisso. Na segunda-feira seguinte, Elisa chegou à cafeteria mais cedo que o normal. Estava sentada com o notebook aberto quando a porta se abriu e Rafael entrou. Ela soube antes de erguer os olhos, reconheceu o jeito dos passos, o ritmo, o peso diferente que o ambiente ganhou. Ele a viu imediatamente. Caminhou até a mesa com aquela postura que ela conhecia, seguro demais, sorriso calculado, como alguém que já ensaiou o que vai dizer. Elisa? A voz era a mesma. E o corpo dela respondeu como sempre respondeu, se fechando levemente por dentro. Rafael. Ele puxou a cadeira sem pedir. Sentou. Precisava te ver pessoalmente. Ela não respondeu. Você não atendeu minhas ligações. Eu sei. Um silêncio breve. Eu mudei. Ele disse. Elisa olhou para ele. Sem pressa. Sem ansiedade de preencher o silêncio. Eu sei que errei. Ele continuou. Mas você precisa me dar uma chance de provar. A frase era familiar. Ela tinha ouvido variações dela várias vezes ao longo dos anos que estiveram juntos. Sempre depois de um período difícil. Sempre com aquele tom de quem realmente acredita no que diz. E a parte mais complicada era justamente essa. Rafael provavelmente acreditava mesmo. Mas acreditar não muda padrão. Intenção não apaga comportamento. E ela tinha aprendido isso da forma mais lenta, silenciosa e dolorida possível. Você me fazia sentir que eu precisava de permissão para existir. As palavras saíram antes que ela planejasse. Rafael franziu a testa. Isso não é verdade. Eu parei de rir alto porque você dizia que era exagerado. Eu parei de usar roupas coloridas porque você comentava. Eu parava minhas frases no meio porque aprendia que suas opiniões vinham depois das minhas e sempre anulavam. Ele abriu a boca. Eu não faço isso intencionalmente. Eu sei, ela interrompeu. Calma. Sem raiva. Esse é exatamente o problema. Silêncio. Rafael olhou para ela de um jeito diferente. Como se estivesse tentando encontrar a Elisa que conhecia. A que cedia. A que suavizava. A que preenchia os silêncios para evitar desconforto. Mas essa Elisa não estava mais ali. E você, caro ouvinte, já disse a verdade para alguém assim? Sem raiva, só com clareza? Ou ainda está guardando palavras que precisam sair? Comenta aqui. Você não vai nem considerar? Ele perguntou. Elisa respirou fundo. Eu considerei por anos, respondeu. Considerei cada vez que guardei o que sentia, cada vez que engolia uma palavra, cada vez que pedi desculpas sem entender por quê. Fez uma pausa. Já considerei o suficiente. Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois tentou outra entrada. Você está diferente. Estou. Esse lugar, ele olhou em volta com um leve desdém. Essa mulher aqui, ela te influenciou.
Elisa quase sorriu, porque era exatamente a lógica que sempre usou durante o relacionamento. Qualquer mudança nela tinha origem externa. Qualquer crescimento era ameaça. Qualquer independência era a influência de alguém tentando separá-los. Nunca era simplesmente ela, sendo ela. Teresa não me influenciou, disse Elisa. Ela só ficou quieta enquanto eu lembrava quem eu era. Rafael não respondeu. Ficou olhando para ela por alguns segundos. Depois se levantou devagar, pegou o casaco, ficou parado por um momento como se fosse dizer algo, mas não disse, e saiu. Elisa ficou imóvel por alguns instantes depois que a porta fechou, esperando o aperto no peito, a culpa automática, o impulso de ir atrás e suavizar. Mas não veio. O que veio foi diferente. Um silêncio limpo, como depois de uma chuva que durou tempo demais. Teresa apareceu ao lado da mesa com 2 cafés. Sentou sem cerimônia. Como você tá? Elisa ficou alguns segundos tentando encontrar a resposta certa. Estranha, disse por fim. Mas um estranho bom. Teresa assentiu lentamente. Isso tem nome? Tem. Chama-se presença. É quando você para de viver no medo do que vem a seguir e começa a existir no que está acontecendo agora. Naquela noite, Elisa chegou ao apartamento e ficou parada na entrada por um momento. O silêncio ainda estava lá, mas parecia diferente, menos pesado, porque agora existiam marcas dela espalhadas pelo lugar. O vestido vinho pendurado atrás da porta, uma playlist tocando baixo no celular, a caneca azul que escolheu porque gostou da cor, só por isso. Ela caminhou até o espelho do banheiro. Ficou olhando para si mesma. Ainda havia marcas. Cicatrizes invisíveis que levam tempo. Dias ruins que ainda vão vir. Mas havia também algo que não estava ali um ano atrás. Uma mulher que, quando discordava, dizia. Que, quando queria, escolhia. Que, quando alguém entrava sem permissão no espaço dela, sabia o que fazer com isso. Elisa tocou levemente o próprio reflexo no espelho e falou baixinho. Você pode ficar. Dessa vez sem pedir desculpa nenhuma. Talvez recuperar a própria voz não seja um momento. Seja uma escolha feita várias vezes. Em cafés silenciosos, diante de espelhos, em conversas que deveriam ter acontecido anos antes, e em portas que finalmente, de vez, ficam fechadas. Se você está reaprendendo a ocupar espaço no mundo, saiba que isso leva tempo. E tudo bem. A voz volta. Sempre volta.